Bom, religião é um fenômeno humano de busca da transcendência, mas é um fenômeno absolutamente humano, da necessidade humana de natureza espiritual, de natureza psicológica e também de natureza social, econômica, política, porque aonde quer que humanos se ajuntem, jamais se consegue fugir de algum tipo de definição política pela própria identidade do ajuntamento, contingências de natureza econômica pela própria necessidade de sobrevivência do ajuntamento, e tem uma expressão social significativa, porque religião presume a proposta de um caminho humano de obediências e de compromissos e de ritos que se supõe, em sendo praticados, levam o indivíduo a Deus. Então isso é religião, é um fenômeno humano, porque filosoficamente não existiria uma religião humana que fosse viável na direção de uma relação com Deus, porque a palavra religião, religare, significa religar o homem com Deus. Isso é uma impossibilidade em todos os níveis. É uma impossibilidade filosófica, porque o homem é finito, Deus é infinito. É uma impossibilidade espiritual, porque o homem é entupido e fechado e bloqueado e luta para vencer o egoísmo, o dia inteiro em si mesmo, e Deus é amor. Portanto, a própria instintualidade pura do amor no homem, que o levaria naturalmente a Deus, está bloqueada no coração. Ele é um ente psicologicamente impressionável de tal maneira que qualquer olhar que ele tenha de Deus vai projetar apenas a sua própria interpretação e não Deus mesmo. E por muitas outras razões, religião é só um fenômeno humano que não religa o homem a Deus. Produz uma catarse, um bem-estar, uma sensação psicológica de pertencimento a um grupo, à família, aos afins, aos iguais, mas é um fenômeno humano. Fé já é um milagre que transcende completamente a perspectiva da religião. Existe fé na prática religiosa, mas a prática religiosa é basicamente dominada por crenças e não por fé. As crenças são um conjunto de coisas, é quase que uma síndrome dogmático-religiosa, um ajuntamento de dogmas e de princípios a partir dos quais aquela religião se estriba. Essas são as crenças. A fé não necessariamente tem crenças. A fé é algo absolutamente distinto. A fé carrega a essência das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É isso que a fé é. Ela não precisa de uma pedra, ela não precisa de um elemento concreto, ela não precisa de um agente humano, ela é, como se diz na Escritura no Novo Testamento, dom de Deus. Nasce no coração do indivíduo e não precisa ser carregada por um conjunto de crenças. Aonde quer que você encontre pessoas com a capacidade de verem o invisível, de crerem no aparentemente impossível e de se levantarem para fazer o que se diz que não é realizável, mas elas a si mesmo levantam e andam, aí há um caminho de fé. Ainda que o indivíduo não relacione isso a Deus, nem a nenhuma crença, há um próprio estado de natureza existencial de fé. Aí, nesse sentido, eu diria que não se faz absolutamente nada, nenhum de nós, sem fé. Nessa linha de natureza fenomenológica essencial. Vocês vieram hoje aqui porque vocês tiveram fé, que valeria a pena,
que conseguiriam chegar, programaram-se para chegar na hora e chegaram, porque tiveram fé que os fluxos seriam razoáveis e naturais, porque acreditaram que a conversa valeria a pena, porque acham que isso pode gerar algum benefício na própria compreensão da sequência do trabalho que vocês estão fazendo na Uniceub. E fora os outros aspectos de natureza imponderável do coração de cada um de vocês, que não necessariamente se vinculou a Deus. Vocês não têm que ter acordado de manhã e dizer, ó Deus, obrigado, hoje vou ter um encontro assim que vai me produzir isto e isto. Não. Mas a moção, o movimento é fé. Aí até quando você vê um cara, para poder fazer uma negação de Deus, ele tem que ter fé. Ele diz, eu não creio em Deus, o que é uma afirmação de fé na não fé dirigida a Deus. Mas não se existe sem fé. Sem fé, o que sobra é suicídio, que ainda demanda alguma fé. Que é a fé, ou de que, para além do absurdo do momento, eu posso, quem sabe, na loteria da morte encontrar um descanso paradisíaco, ou quem sabe, no niilismo total, na inexistência total, pelo meu tiro na cabeça, eu durma para sempre, portanto eu me anestesie no não ser. É preciso ter uma fé para cometer um ato como esse. Então, sem fé, ninguém vive. Agora, a fé que faz diferença é aquela que coloca você na certeza da possibilidade de um vínculo por meio exclusivo da fé com o infinito, o transcendente, o imponderável, o absurdo, o impensável e o impossível, que é Deus. Por que é só por meio da fé? Porque a fé não está sistematizada nos limites da lógica. A lógica é muito diminuta. A lógica fecha seus padrões sistêmicos, estabelece uma teoria que a satisfaz, o que não caiba no sistema fica de fora, não existe. Ou qualquer outra situação, ou mídia que você use para tentar chegar a Deus, esbarra sempre na incompreensibilidade do absurdo. Deus é absurdo. Um ente que seja eterno, incriado e que exista de si mesmo, é absurdo. Portanto, pela lógica, eu não chegarei a Deus. Deus é absurdo. Pela ciência física, eu não chegarei a Deus. Eu chego sempre numa singularidade radical na minha procura, que quando eu acho que a peguei, ela se desdobra para milhares de outras singularidades, e hoje em dia, pela física quântica, ela se volta para dentro da própria natureza da matéria e abre universos ainda mais incompreensíveis e imponderáveis, onde as lógicas não operam. Então, por isso, sem fé, ninguém se relaciona com Deus, porque a fé é a única admissão do absurdo, do impossível, do infinito e de tudo quanto nos seja inconcebível, como, por exemplo, que esse eterno e infinito seja pessoal e me ame. É uma loucura. Então, sem fé, ninguém se relaciona com Deus. Mas também sem fé, ninguém levanta para existir. Ela vai das pulsões essenciais da vida à transcendência mais sublime do ser.